E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da Palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Você que está aí no vídeo, uma boa noite para você, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Hoje nós vamos estar meditando no texto bíblico que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao verso 21. Título da Sociedade Bíblica: Paulo ora novamente. Amém? Diz assim o texto: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, tomai-me em tuas mãos. Te peço a Deus, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações. Ilumina, Senhor, a nossa mente, e também te pedimos, ó Pai, que essa palavra venha cair num terreno fértil em nossos corações, para que possamos também, para que ela possa frutificar e que possamos também compartilhar com outras pessoas, Senhor, desta mesma palavra. Santo Deus, te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua santa palavra. Senhor, seja com os teus filhos, continue os abençoando, e que em tudo, Pai, o teu nome seja glorificado. É o que a tua igreja te pede, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis sentar, amados. A primeira de oração de Paulo nesta carta enfatiza a necessidade da iluminação, ou seja, do entendimento, que o Espírito Santo venha nos dar o entendimento. Esta enfatiza toda a capacitação. A ênfase agora é no conhecer, mas no ser. Esta oração é o ponto culminante da teologia de Paulo. É considerada a oração mais ousada da história. Paulo está preso na antessala da morte, com muitas necessidades físicas e materiais imediatas, porém ele não faz nenhuma espécie de pedido a Deus relativo às suas necessidades materiais. Os homens podem colocar Paulo atrás das grades, os homens podem prender, mas não podem enjaular a sua alma. Eles podem algemar Paulo, mas não podem algemar a palavra de Deus. Eles podem proibir Paulo de viajar, visitar as outras igrejas, mas não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. Paulo estava na prisão, mas Paulo não estava inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão, o ministério da intercessão. Ele estava orando, ele estava clamando, ele não estava inerte. Paulo não poderia estar ali presencialmente, mas ele estava ali com cada igreja espiritualmente. Paulo nunca separou o ministério da instrução do ministério da adoração. Instrução e oração, elas andam juntos. Tem um texto que diz que a letra mata, o espírito vivifica. O que Paulo quis dizer
com essa passagem é o seguinte: tem que andar junto, nem muito um, nem muito outro. Tem que andar junto com conhecimento e com o poder de Deus. Tem que andar junto. Amém, igreja? É isso que ele quis dizer. Tem muitos aí que dizem que estudar a palavra de Deus mata o espírito. Mentira. O que a palavra nos diz é que nós temos que ter um equilíbrio em tudo na vida. Amém? É assim também na nossa vida espiritual. Hoje a maioria dos teólogos não são homens de oração. E os que oram não se aproximam pela teologia. Precisamos ter a cabeça. Tem uma frase de um estudioso, tem vários comentários escritos, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele tem uma frase que eu acho assim tremenda, que é: precisamos ter a cabeça cheia de luz e o coração cheio de fogo. Ou seja, esse equilíbrio que nós estamos falando antes. Precisamos ter a cabeça iluminada pelas Escrituras, pelo estudo da palavra de Deus, e o nosso coração cheio de fogo. Como assim fogo? É orando, é buscando a Deus, é tendo intimidade com Deus. É isso que ele está falando. E é isso que as Escrituras nos ensinam. Eu estava lá no grupo lá em casa, e dentro do tema, né, eu peguei, tinha uma corte de uma cena da série chamada The Chosen, e que eu achei muito legal, que eles estavam assim numa fogueira, Jesus estava atendendo o povo, e eles estavam começando a discutir com Mateus, que Mateus era cobrador de impostos, né, antes de Jesus chamá-lo. E ali há um momento, né, que eles começam a falar como se Mateus poderia ter prejudicado Pedro, né, prejudicado outros, porque ele tinha que cobrar o imposto, né, e muitos daqueles publicanos que cobravam imposto, às vezes eles, cobravam além do que devia. Então eles estavam ali, aquilo ainda estava no coração deles. E aí o que aconteceu? Eles começaram a discutir. Não, mas Mateus, aí o outro defendia, o outro brigava, eles discutindo, perderam o foco e começaram a discussão entre eles. Aí em dado momento, irmãos, vem um ator que representa Jesus, exausto de cansado, andando assim, quase se arrastando. Aí ele, para tirar a sandália, foi um suplício. Aí eles pararam, olharam para aquilo, acabou a discussão. Ele entra dentro da tenda e começa a orar, pedindo a Deus força e descanso. A Deus Pai. E é uma das coisas que a gente tem que, sabe, irmãos, tirar. Muitas vezes a gente fica focando em coisas que não são o centro, o cerne, que é Cristo Jesus. E eu achei aquela sacada do diretor de contextualizar isso de uma forma bíblica legal, bem legal, porque poderia ter acontecido aquilo ali mesmo, e mostra pra gente aonde tem que estar o nosso foco, irmãos, em Cristo. Muitas das vezes a gente se desgasta muito, por não olhar para Jesus. Eu conversando com a minha esposa um dia lá em casa, ela virou para mim e falou assim: olha que interessante, filho, quando Jesus ele anda sobre as águas ali, a tempestade, Pedro, né, ele chama Pedro, mas Jesus vem no meio da tempestade, ele não acalmou a tempestade antes para vir andando sobre as águas. E ali, quase que eu falei para ela: olha, se não foste da carne, do Espírito, como Jesus falou para Pedro, né? Jesus veio no meio da tempestade e chamou Pedro. Pedro fala: Senhor, naquela empolgação de Pedro, né? Olha, Senhor, se tu fores realmente, se fores o Senhor, diga que eu vá até a ti. Aí Jesus fala: então vem, Pedro. Aí Pedro começa a andar na água, mas Pedro estava focado aonde, irmãos? Em Jesus. Quando Pedro começa a vir o vento, a chuva, os pingos do mar bravio, Pedro olha para o lado, perdeu o foco. Pedro, afundou. Então, amados, a nossa vida de oração, ela nos mantém em foco com Deus. Paulo estava preso, mas ele estava focado. Ele estava preso, mas ele estava livre.
livre. Só o Evangelho, irmãos, produz isso no homem. Só o Evangelho. Só o Evangelho tem o poder de alcançar o homem dentro da penitenciária. E ele lá dentro se sentir livre, estando preso. Ele lá dentro frutificando, estando preso. Só o Evangelho. Paulo ele começa aqui a nos mostrar uma postura de oração. Amados, os judeus normalmente eles oravam de pé na sinagoga. De pé, eles não se ajoelhavam, era de pé. E aí olha só, no verso 14, Paulo, por esta causa, olha o que Paulo fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Um santo de joelhos, amados, um homem, uma mulher separada por Deus, de joelhos, enxerga mais longe do que o homem mais culto dessa terra. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente. Ele tem o poder de te dar a direção. Ele tem o poder de te dar o escape. Nós de joelhos, irmãos, é a melhor posição que um homem e uma mulher, a maior posição que o crente, a melhor posição que o crente pode estar, é de joelhos diante de Deus, clamando a Deus. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, e as coisas novas, elas acontecem. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Quando nós exercemos alguma função, somos nós, mas quando nós estamos orando, Deus vai à frente. Ele, a palavra diz que é nosso galardoador, é Ele que luta as nossas guerras. Amém, queridos? Então, de joelhos, Paulo nos mostra como nós devemos estar diante de Deus. Paulo mostra a postura, a reverência de joelhos. Segunda, a motivação de Paulo revela exultação pela obra de Deus na igreja. Verso 14 e 15. Por esta causa eu me ponho de joelho diante de ti, diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, daquele que toma o nome de toda a família diante do céu e de toda a terra. Quando as coisas vão difíceis em casa, irmãos, qual é a primeira coisa que o pessoal faz? Ai, meu Deus! Amém? Então, é o nome que todos nós tomamos. Nós somos o que? Cristãos. É o nome que Ele nos deu, por servirmos o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta causa, no verso 14, falo da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus, dos gentios com os judeus, de uma forma única na igreja e no corpo de Cristo. O que quer dizer? Que Jesus, ele nos reconciliou com Deus Pai. Anteriormente, nós éramos gentios, nós não éramos filhos, nós estávamos distantes, mas Jesus reconciliou a cada um de nós com Deus Pai. Hoje nós fazemos parte da família de Deus, e hoje o judeu, para ele ser realmente filho de Deus, ele tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e fazer parte desta mesma família chamada cristão. Olha que privilégio Deus nos deu, irmãos. Quer ver um exemplo? Apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, judeu, ele falava, era judeus de judeus, de fariseus. Ele foi estudado na melhor escola judaica, que era a escola de Gamaliel. E ele ali, a vida dele mudou de perseguidor a assassino para perseguido, e aquele que levava a vida em vez da morte, que é Cristo Jesus.
Amém, queridos? Mudou. Jesus mudou a nossa história, irmãos. Outrora estávamos errantes no mundo. Ele mudou a nossa vida. Agora nós somos cristãos, fazemos parte de uma família. E temos um Pai grandioso que é Deus, que cuida de cada um de nós. Amém, Robson? Amém, Robson. Teve um livramento essa semana, ele nos deu testemunha na quarta-feira. Deus é bom, Deus é bom, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. A igreja da terra e a igreja do céu são a mesma igreja, a mesma família. Um dia nós vamos encontrar os amados nossos que partiram no Senhor. Vamos ser uma igreja só, junto com o nosso Pai. A graça, Paulo ele fala aqui da igreja militante na terra e da igreja triunfante no céu, como sendo uma única igreja. Nós somos a mesma igreja, como está em Hebreus capítulo 12, do verso 22 ao verso 23, depois em casa você lê. Amados, nós estamos aqui numa guerra. O apóstolo Paulo ele fala aqui, logo depois no capítulo 6, ele fala para a gente tomar uma armadura. Ninguém coloca armadura se não vai para a guerra, amém? Capacete da salvação, espada. Então nós estamos em guerra, uma guerra, existe uma batalha espiritual, existe um levantar do inimigo, que ele quer que o crente desista da sua fé. Ele quer que você desista da sua fé. Ele quer que você não vá mais para a igreja. Ele quer que você desista dos caminhos do Senhor. Ele quer que você desista daquilo que Deus tem para a tua vida. É isso que o diabo quer. Por isso que Jesus fala que ele veio o que? Matar, roubar e o que, irmãos? Destruir. Tem uma passagem que Jesus está com Pedro e ele fala assim: Pedro, Satanás me pede para peneirar a tua fé, assim como peneirar o trigo. Ele queria peneirar a fé de Pedro. Mas Jesus fala: eis que clamo, Pai, por ti. Paulo se dirige a Deus como nosso Pai. Temos confiança, intimidade, ousadia no nosso Senhor. Verso 12: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, seja íntimo de Deus, irmãos. Busque essa intimidade com Deus. Busque Deus em oração. Que a oração seja a primazia da tua vida. Não levante da tua cama, não vá para o seu trabalho, não vá fazer nada sem antes, pelo menos, orar ao Senhor e falar: Senhor, toma a minha vida, eu te agradeço por esse dia, guarda a minha vida, guarda a minha ida, Senhor, guarda a minha volta, se comigo, Senhor. Paulo, no verso 16, ele nos revela aqui uma audácia e a sua confiança. Olha o que diz aqui: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo, ele manifesta o desejo de que Deus atenda às suas súplicas segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus, irmãos, não é um atributo somente de Deus, não é um atributo de Deus, mas o fulgor pleno dos atributos de Deus. Ou seja, é como se fosse a plenitude de Deus toda reunida. E quando construía no Velho Testamento um templo, o que acontecia? Descia o fogo, simbolizando a glória de Deus naquele lugar. Era Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou com eles, eu estou com esse povo. Quando o povo de Israel ele passou pelo deserto, havia lá uma coluna de fogo. Você imagina os povos ao redor vendo aquela coluna de fogo? E olha, Deus está com eles. Amém? Então a glória de Deus é notória. Era notória, assim, você via a coluna de fogo. O apóstolo aqui, ele tinha em mente
ilimitados recursos que estão disponíveis, os ilimitados recursos que estão disponíveis nas mãos de Deus. Deus, ele pode manifestar a glória dele na minha vida e na sua vida a qualquer momento, irmãos. Deus, ele pode derramar da plenitude dele sobre a tua vida. Deus, ele pode, em um dado momento, te tomar e usar a tua vida para curar uma pessoa. Ele pode, para você orar por uma pessoa que está possessa. E aí a glória dele se manifesta. E não esqueça como foi no domingo passado que o irmão Edson pregou, tem que dar glória a Deus, senão vai fazer igual a nós, vai fulminar os vermes, Amém? Não esqueça disso não. Quem ainda não viu, a gente vai estar postando vídeo aí essa semana em nome de Jesus. Amados, e quando nós estamos em intimidade com Deus, nós podemos fazer pedidos audaciosos ao Senhor. Seus recursos são inesgotáveis. Deus, ele prepara o meu coração, ele prepara o teu coração e ele nos ensina a fazer esses pedidos. Nós vemos aqui o conteúdo desta oração. Nessa oração, as aplicações de Paulo são como degraus de uma escada. Cada uma delas subindo, mas porém baseadas todas no que veio antes. Primeiro, uma súplica pelo poder interior. Olha o que diz o verso 16 e o verso 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Ele continua. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A presença do Espírito Santo na vida é a evidência da salvação. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ou seja, o Espírito Santo habita no crente, ele habita na sua vida, ele habita na minha vida. Mas o poder do Espírito é evidência de capacitação para a vida. Em Atos capítulo 18 diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Palavras de Jesus aos seus discípulos e a nós. Um dia o Espírito Santo te despertou e te fez entender a obra de Cristo. E quando o Espírito Santo ele despertou, ele nasceu em você. Jesus ele fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aquele sumo sacerdote, senhor da lei, não entendia: como, Senhor? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou: como sendo tu, doutor da lei, não sabe o que estou falando? Mas é aquele que não nascer da água do Espírito, ou seja, aquele que não nascer da água, ele está simbolizando o batismo do Espírito, ele está simbolizando o Espírito Santo de Deus. Então, amados, há um nascer de novo. Você nasceu de novo, nós nascemos de novo. O poder de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro da minha vida e da sua vida. Jesus, ele realizou o seu ministério na terra sob o poder do Espírito Santo. Depois você pode ler em Lucas capítulo 4, verso 1 e verso 14, e nós vamos ler aqui Atos capítulo 10, verso 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e com o Espírito Santo com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amados, há 59 referências ao Espírito Santo no livro de Atos, um quarto de todas as referências do Novo Testamento
a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos com poder, porque somos fracos, porque o diabo é astucioso, porque nosso homem interior, mente, coração e vontade, depende do poder do alto para viver em santidade. Nós não conseguimos, irmãos, viver em santidade sem poder do alto. Nós não conseguimos viver em santidade sem buscar a Deus. Não dá. A santificação, ela começa, a oração e a palavra de Deus, porque purifica de todo o pecado. Faz a nossa mente se tornar santa. Quer desintoxicar sua mente? Lê a palavra de Deus diariamente. Você vai ver como tua mente vai começar a desintoxicar. E como o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração. Como vai te mostrar caminhos que outrora você não estava enxergando. O poder do Espírito Santo é dado de acordo com a riqueza da sua glória. Estas duas petições caminham juntas. As duas se referem ao ponto mais íntimo do cristão, seu homem interior de um lado e o seu coração do outro. O poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo refere-se à mesma experiência, e é mediante o Espírito que Cristo habita em nosso coração, como está em Romanos capítulo 8, verso 9, que nós acabamos de ler. Amados, Paulo lhe fala aqui: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, verso 17 de Efésios 3, sendo vós arraigados, alicerçados em amor. Ou seja, e lembrando que Paulo aqui está orando, então ele está pedindo, e Paulo estava pedindo para que essa igreja, que assim Cristo habite em vosso coração pela fé. Cristo, irmãos, habite no teu coração pela fé. Pela fé. O poder do Espírito e a habitação de Cristo refere-se, como eu falei, à mesma experiência. Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo e é templo do Espírito Santo. A habitação de Cristo aqui, porém, é uma questão de intensidade. Havia palavras distintas para o habitar. Tinha a paroikel, que é do grego, e o katoikel. A primeira palavra significa habitar como estrangeiro, como está em Efésios 2,19. Para um peregrino que está morando longe de uma casa. E o que se refere a nossa aqui, que é katoikel, do outro lado, significa estabelecer-se em algum lugar. Refere-se a uma habitação permanente em contraste com uma temporada. E é usada para a plenitude da divindade habitando em Cristo. Trazendo aqui para entender um pouquinho melhor, uma é Airbnb, o pessoal vai lá e fica por temporada, amém? Já foi numa casa, o pessoal tem esses casa de temporada, você aluga, e de repente não é a sua casa, o outro é a sua casa. Então, as duas palavras, essa que Paulo está falando, é como uma morada permanente, é como se fosse a nossa casa. Amém, igreja? E ele fala aqui em Colossenses capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quanto para a plenitude de Cristo habitando no coração do crente, como está aqui em Efésios 17, os arraigados e alicerçados em amor. O que Paulo está orando, irmãos, é para que o Senhor habite na nossa vida, na sua vida, na minha vida, plenamente. Plenamente. Quando nós olhamos, por exemplo, quando nós olhamos lá para os anjos, eles foram na casa de Abraão, e ali sentiram bem, comeram, mas no mesmo tempo, eles foram depois na casa de Ló em Sodoma e Gomorra. Na casa de Ló eles não se sentiram. Eles foram lá para tirar Ló de lá. Então é dessa forma. O Espírito Santo tem que habitar em nossos corações, é como foi na casa de Abraão, é de uma forma plena, é de uma forma permanente.
Seu coração não pode ser no Airbnb, porque senão ele tem que ser algo pleno, é como o seu lar, como você cuida da sua casa. Você tem que cuidar da habitação do Espírito Santo, da sua vida espiritual com Deus. Amém, irmãos? Uma coisa é ser habitado, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra coisa é ter o Espírito Santo como presidente. Ou seja, ele está residindo, ele está apenas morando. Mas quando você busca, como Paulo buscou em oração, e fala: Senhor, preside a minha vida, executa na minha vida aquilo que precisa ser executado, e deixa Deus te direcionar, é diferente. É diferente de apenas você estar levando o Espírito Santo, deixando de ser um cristão apenas nominal, mas um cristão ativo. Se Cristo está em nossos corações, algumas coisas não podem estar. Gálatas capítulo 5, verso 24, os que são de Cristo, Cristo Jesus, crucificaram a carne, as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, aquele que é cristão não tem prazer mais nas coisas do mundo. Ele pode errar, mas não é habitual. Amém, queridos? É uma busca a Deus, é uma busca por santificação. Paulo aqui depois ele começa uma súplica pelo amor fraternal. Ele fala aqui no verso 17 que pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, arraigados, juntos, conectados, estando fortes no Espírito, para que o poder do Espírito Santo, pela soberania de Cristo em nós, Paulo ele ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Amar é fácil, irmãos? Sempre é fácil amar? Não, não é, irmãos. Por isso Paulo falou: suportai-vos em amor. Mas o Senhor nos ensina a amar. Amar é o melhor caminho. Amém, igreja? Então ele fala: estejam juntos, estejam arraigados, estejam firmes, aonde Deus plantou vocês. Amem uns aos outros, assim como a ti mesmo. Então, amados, amar não é fácil, mas é necessário. Expressar o que Cristo expressou. Se imagina Jesus na cruz, morrendo por nós, e as pessoas passavam, zombavam, balançavam a cabeça: salvou todo mundo, salva a ti mesmo. Você imagina o que ele estava sentindo? E mesmo assim ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Paulo ele usa duas metáforas para expressar a profundidade do amor. Uma é botânica e outra é arquitetônica. Ele fala aqui sobre estar arraigado, se lembra, a parte botânica, das plantas, estar entrelaçadas e alicerçados. Aí já lembra de construção. Para você ter um alicerce firme, você tem que cavar fundo. E cavar fundo dá trabalho. Amém? Não é assim? Quem já fez obra ou já viu obra, Tu vê, às vezes eu vi um prédio ali construindo, tu vê aquele negócio batendo, lá no fundo da terra para poder fazer o alicerce. Então, alicerçar, fazer o alicerce, um alicerce de relacionamento, um alicerce de amor, dá trabalho. Algo que não é superficial. Porque lá na frente a gente entende: olha, aconteceu. Fulano deve estar passando por alguma coisa que isso não é normal de fulano. Temos que orar pelo Beltrano, pelo Ciclano, porque isso não era assim. Então, amados, é um alicerce, é uma edificação. Jesus ele construiu com seus discípulos ali um relacionamento de professor, de mestre e de amor. E é assim que nós temos que caminhar, amando uns aos outros. Ele continua aqui, uma súplica por compreensão. Ele fala aqui nos versos 18 e verso 19. A fim de
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que interessante, ele fala, quando alguém vai comprar um terreno, né, o pessoal geralmente fala assim, tem tanto de largura, tanto de profundidade, né, para você ter uma ideia do que você está levando, o que você está comprando. E aqui, Paulo ele usa a mesma expressão, qual é a largura, qual é o comprimento, e ele vai ainda mais ainda, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo. Ou seja, para conhecermos o amor de Cristo, irmãos, tem que ser por completo, tem que ser na plenitude. Porque senão você não vai compreender o amor de Cristo. Se nós não buscarmos, se nós não estivermos mergulhados na plenitude do Espírito Santo, buscando em todo o tempo a vontade de Deus para as nossas vidas, nós não compreendemos. Nós não compreendemos as nossas dores, nós não vamos compreender os momentos difíceis que vamos passar ou que passamos. Nós não vamos compreender algumas dificuldades da nossa vida, porque se nós não conhecermos o amor profundo de Cristo, nós vamos estar arraigados em amor, em vez de unidade, nós vamos estar arraigados nessa terra. E os nossos valores não vão ser o céu, vai ser os valores que essa terra tem. E nós, lembrando que nós não somos daqui, amém, igreja? Um dia nós não vamos estar aqui, nós estamos de passagem, isso vai passar. Ele continua aqui, no verso 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, nós precisamos nos aprofundar a tal modo de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que excede tudo aquilo que se já foi falado. Por mais que nós temos as Escrituras, o pessoal seu com Deus, o pessoal que Paulo teve com Deus foi de uma forma. As lutas pessoais que cada um de nós passamos, o ensinamento que Deus dá, são individuais, amém, irmãos? Vivemos aqui num coletivo, numa igreja, mas às vezes se enfrenta lutas que às vezes eu vou poder te ajudar como Paulo, em oração, né? Não vou poder mudar, mesmo, por mais que eu queira mudar, mas não vou poder, amém? Entendeu? Então, foge do entendimento, mas tem um entendimento entre você e Deus, e ali Deus te ensina, Deus nos faz crescer. Por mais que nós não compreendemos as circunstâncias que nos rodeiam, Ele nos faz crescer. E Ele continua dizendo aqui, verso, o entendimento, para que sejais, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ou seja, de toda a plenitude, de todo o poder de Deus, de todo o amor de Deus. Amados, o amor de Cristo, ele é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Ele é suficientemente largo para suprir a tua necessidade, a minha necessidade. Não sei se vocês tinham o mesmo sentimento antes de conhecerem Jesus, ou se vocês se lembram. Eu me lembro que eu tinha um vazio, por mais que eu era amado, mas eu tinha um vazio muito grande no meu coração. E esse vazio só veio ser preenchido depois que eu conheci Cristo. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas eu tive. Tinha um buraco no meu coração, do tamanho de Jesus. E Ele preencheu. Em Colossenses capítulo 3, verso 11, diz assim: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos, ou seja, somos todos cristãos. Aqui não tem mais, não existe no cristianismo divisões, amém, queridos? Brancos, negros, amarelo, todos nós somos iguais.
perante Deus. E somos iguais. Amém? Então é isso que Jesus está passando, é isso que Paulo está falando. E o amor de Deus é que nos faz compreender isso. E nos tratar uns aos outros assim. Nós precisamos da totalidade, irmãos, da igreja, sem barreira de raça, cultura, cor e denominação, para compreendermos o grande amor de Cristo por nós. Os santos contarão uns aos outros sobre as descobertas e experiências com respeito a Cristo. Lá no Salmo 66, verso 16, diz o seguinte: vinde ouvir, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por mim. Vinde e ouvis. Vinde e ouvis. Convide, irmãos, as pessoas. Vinde e ouvis. Deixa eu te contar o que Deus fez por mim. Deixa eu te contar que Deus me livrou de uma tonelada cair em cima de mim. Não, amigo? Amém? Com alegria contou. Vinde e ouvi. Deus é fiel. Ele tem guardado a cada um de nós, a cada você, a nós, a cada um de nós. O amor de Cristo é tão inescrutável quanto as riquezas são insondáveis, irmãos. Olha o que diz aqui no verso 8. Assim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos. Paulo, apóstolo Paulo falando de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você é rico, meu irmão, minha irmã. Jesus habita em seu coração. Você tem o maior tesouro que esse mundo, muitos desse mundo desejam e não sabem onde buscar, e você tem esse tesouro habitando dentro do seu coração. Por isso, continue anunciando o Evangelho. E ele vai aqui com a súplica para a plenitude de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que ser plenos do Espírito, plenos do Filho, como está em Efésios capítulo 1, verso 23, a qual o seu corpo e a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Quem é aquele que é a fonte a jorrar? Quem é aquele que é a fonte que nos dá de beber e sacia a sede para sempre? Jesus Cristo. Então nós temos que ser plenos de Cristo, buscarmos e sermos plenos da presença do Senhor. Nós temos que também ser plenos do Pai. Diz aqui, e conhecer o amor de Cristo. Ó, se você conhece a Cristo, é pleno de Cristo, ele continua, né? Que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, verso 19. Então, conhecer a Cristo, buscar a Cristo, beber de Cristo, nós nos tornamos plenos de todo o conhecimento do Senhor. E do Espírito Santo, como diz aqui em Efésios capítulo 5, verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Ou seja, não se embriaguem com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo levam à devassidão, mas se encham com o Espírito Santo do Senhor, porque Ele muda, Ele transforma, Ele te faz abençoar vidas. Para concluirmos essa oração, Deus ele tem a capacidade de responder às nossas orações. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amados, quantas das vezes você entrou em oração ao Senhor por uma causa, e ali Deus te respondeu aquela causa, e aquela situação veio muito mais do que você pediu para o Senhor? Amém? Já aconteceram com os irmãos? Deus é assim, mas Ele é pleno. Ele é pleno. Ele muda, Ele transforma. A capacidade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo Paulo de modo dinâmico, numa expressão composta em 7 etapas. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Deus é poderoso para fazer
pois Ele não está ocioso, nem inativo e nem morto. Ele vive, Ele está vivo, Ele está presente. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e Ele a responde. Ele não é um Deus de pau, de pedra, mas Ele escuta a nossa oração e Ele responde. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos. Ele sabe o que passa por dentro do seu pensamento. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de abrirmos os nossos olhos. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele sabe de tudo e pode realizar tudo nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas expectativas. Deus, Ele faz muito mais, irmãos, daquilo que nós viemos colocar em nossos corações. Ele trabalha de uma forma imensurável lá na frente. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas e nem racionada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo de quanto pedimos ou pensamos, pois é o Deus da superabundância. É o Deus que quando o povo mesmo caindo comida do céu, Ele tem a misericórdia e manda carne, manda codornizes. É o Deus que prepara para o seu povo um lugar onde mana leite e mel, ao chegar do outro lado, em Canaã. Então, amados, Deus é um Deus que Ele nos leva à oração íntima, nos leva a conhecer dentro dessa oração o seu amor. Deus é o Deus que trabalha em cada um de nós, na unidade, na fraternidade do amor, porque assim como um pai quer ver todos os filhos bem, juntos, em união, Deus trabalha para a nossa unidade, e nós devemos manter a unidade, arraigados, entrelaçados, juntos em amor, buscando a plenitude de Deus, buscando a plena vontade de Deus. E o Senhor, Ele manifesta a sua glória. E para encerrarmos, verso 21, olha o que diz aqui. Paulo, ele encerra fazendo o que, irmãos? Dando a glória a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amados, a sua vida, a minha vida, ela é um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Então, tudo que Deus derramar sobre a sua vida, tudo que Deus fizer na sua vida, na batalha que você está enfrentando, nas vitórias que Deus já te deu, tudo dê glórias a Ele. A palavra nos diz que em tudo devemos dar graça, seja nos momentos difíceis, ou seja nos momentos de alegria, em tudo nós devemos dar graças a Deus. E eu digo também, como diz aqui as Escrituras, que tudo nós devemos dar glória a Deus. Senhor, obrigado, obrigado. Glorifico ao Senhor pela minha família, glorifico ao Senhor pela ICNV Mambucaba, glorifico ao Senhor pela vida dos meus irmãos. Sabe, irmãos, glorifique a Deus em todo tempo. Seja um homem, uma mulher de oração em todo momento, busque a plenitude de Deus, rompa na área espiritual da tua vida, porque as outras coisas vão tudo acompanhar, irmãos. Quando nós olhamos a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Quando Deus chama ali a Noé, Deus vai ali e fala para um homem construir uma arca. E todo mundo debochando de Noé, 120 anos, construindo a arca e nada de chuva. Noé termina a arca, vem os animais. E nem os animais vindo, entrando dentro da arca, não convenceu o povo. Veio o dilúvio. E Deus salvou aquela família. E dentro daquele tempo que Deus estava ali, Deus estava trabalhando em Noé, trabalhando na fé de Noé. Não foi em vão, não. O tempo que nós buscamos e oramos a Deus, irmãos, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Não é em vão, não. Suas orações, suas lágrimas não são em vão. Não são. Não são em vão. Deus, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da gente.
Dê glórias ao Senhor. Aquele que semeia com choro, com júbilo se fará. Com alegria. Então, queridos, prova está doendo, continue buscando, continue glorificando, porque num dado momento Ele muda tudo isso. Mas o mais importante, busca a plenitude do Senhor, busca a plenitude do Espírito, busque ser cheio do Espírito Santo, porque você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua casa, vai continuar fazendo milagres na sua casa. Busque pelas pessoas que você ama, que ainda não conhecem a Deus, ore por elas, não desista não. O diabo ele vai levantar, faz coisas para que você desista, que você canse de orar. Não cansa não, continua orando. Aí que você ora mesmo, busca mesmo, sabe? Fala, diabo, tira a mão daí, não vai me desanimar não, sai fora. Em nome de Jesus, Senhor, me dá forças para continuar, Senhor. E Deus dá, irmãos. Em um dado momento, irmãos, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta nessa situação também. Então, ore. Amém, igreja? Amém. Oremos. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, eis aqui os nossos corações. Pai querido, acabamos de ler aqui a carta do seu apóstolo, o apóstolo Paulo, escrevendo ali essa oração para a igreja de Éfeso. Ele estava num momento difícil da vida dele, Senhor, ele estava preso. A qualquer momento ele poderia ser decapitado, ele poderia ir à morte. Senhor, ele continuou ativo, ele continuou orando, ele continuou clamando. Senhor, derrama sobre as nossas vidas da plenitude do Teu Espírito, para que em todo momento, Senhor, que venhamos a passar, hoje estivermos passando, que a nossa mente continue livre em Ti, que nós venhamos continuar, ó Deus, buscando da Tua plenitude, buscando, Senhor, do Teu poder sobre as nossas vidas, buscando, Senhor, semear o amor em todo momento, buscando, Senhor, ser edificados através da Tua santa palavra, Senhor, e resplandecer a glória do Teu nome, Senhor, porque levamos o Teu nome, somos cristãos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a impactar este mundo, sendo sal, sendo luz. Ajuda-nos, Senhor, a estar orando e buscando por aqueles amados nossos que ainda não Te conhecem. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Mas principalmente, Senhor, derrama sobre a plenitude do Teu Espírito, sobre as nossas vidas, sobre o Teu povo, Senhor, porque aí, Senhor, nós compreendemos melhor